Olá, meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró. Vou estar trabalhando com vocês a disciplina de matemática. E nossa aula de hoje é sobre relações entre capacidade e volume. Vamos lá? Opa, desculpa. A gente vai fazer as aulas 7 e 8, relações entre capacidades e volume. Os objetivos da aula são reconhecer grandezas de volume e capacidade, bem como suas principais unidades de medida, estabelecendo a sutil diferença entre as duas capacidades. Estabelecer as transformações de unidade de medida entre múltiplos e submúltiplos das medidas padrões de capacidade, o litro, e os múltiplos e submúltiplos de medida de volume e de metro cúbico. Estabelecer relações entre as medidas de capacidade e as medidas de volume. Resolver e elaborar problemas que envolvam unidades de medidas de capacidade em situações do cotidiano. Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de sólidos formados por blocos retangulares, dadas as medidas de sua dimensão. Vamos lá. Em duplas, construa duas embalagens cujos moldes podem ser ampliados e impressos. Colhe os moldes em papel cartão ou cartolina, recorte com o auxílio de uma fita adesiva e monte as embalagens. Siga os seguintes passos. Compare as duas caixas procurando semelhança entre as duas. Encha a pirâmide de farinha e despeje na outra aberta para confirmar ou não a estimativa feita. Lembre-se que para determinar a base de uma pirâmide que é quadrada, aberta, pois ela poderá ser a tampa da embalagem, por onde está sendo inserida a farinha. Verifique quantas pirâmides cheias de farinha são necessárias para encher a outra caixa. Responda à atividade. Então, ele propõe essas duas atividades aqui, gente, ó, esta daqui e esta daqui, para a gente ampliar e montar isso daí. O que vai acontecer, gente? Se vocês observarem este quadrado aqui, ó, ele vai ter o mesmo tamanho deste quadrado aqui. Então, o que eu tenho é uma pirâmide de base quadrada que tem a mesma base de um cubo e que a altura também vai ser igual à altura do cubo. Então, se vocês fizerem esse experimento de encher isso daqui, colocar dentro aqui, sendo elas nesses padrões que eu falei, vocês vão verificar que para encher o cubo, é necessário três vezes o volume da pirâmide. O que isso significa, gente? Que o volume da pirâmide é igual a 1/3 do valor do cubo, certo? Então, toda vez que a gente vai calcular o volume de imagens, de figuras 3D lá, que tem biquinho aqui, ó, é a pirâmide, o cone, né? Que também tem lá o biquinho lá em cima. Quem mais? Pirâmide, cone. Vai ser o quê? O volume. Vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Então, isso daí, ó, vai estar dentro da lógica para a gente fazer isso daí. Então, esse experimento de jogar lá dentro um do outro, ele é uma mostração dessa propriedade do volume da pirâmide ser 1/3 do volume como é que fala? Do cubo. Vamos para o próximo experimento. Uma cartolina ou um papelão construa um cubo de aresta 1/10, gente. 1/10 é a mesma coisa que 10 centímetros. Ó, 1/10 é 10 centímetros. Em seguida, faça a vedação das arestas com fita,
ou similar, deixa a tampa aberta em uma das faces, encha o vasilhame com capacidade de 1 litro de areia e despeja a areia no interior desse cubo de um decímetro cúbico de volume. Isso daqui é uma relação muito interessante, gente, ó, muito interessante. Quando a gente constrói lá o nosso cubo, que tem 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, ou seja, 1 decímetro, 1 decímetro e 1 decímetro. Quando nós vamos calcular o volume dele, eu vou fazer a aresta ao cubo. Então, 1 ao cubo, que me dá 1 decímetro cúbico, porque eu estou falando de volume. Então, aqui eu faço decímetro vezes decímetro dá decímetro ao quadrado, vezes decímetro de novo, vai me dar decímetro cúbico. Então, isso daqui é o meu volume. E existe uma relação, gente, que é muito bonitinha. Se vocês pegarem e fizerem esse experimento, principalmente se vocês conseguirem um cubo onde dê para colocar água, fica mais fácil de vocês verificarem até. Aqui dentro, ó, se você despejar, vai caber exatamente 1 litro. Então, o que você verificou? Que dentro deste cubo cabe 1 litro, né? Dentro do cubo cabe 1 litro. O que isso significa? Que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. E isso daqui que eu falei para vocês que é bem importante. Essa relação aqui, ó, é o que a gente mais vai usar para fazer transformação de metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbicos para litro, mililitro e decilitro, tá? Bom, vamos lá. Qual é a relação entre volume e capacidade? Volume, gente, imagina que eu tenho lá uma bacia cheia de água e eu ponho meu cubo aqui dentro. E ele vai afundar, e essa água, quando ele afunda, ela sobe um pouquinho. Esse preenchimento do que ele subiu é volume. Volume. É tudo isso daqui, inclusive a parte que é usada para formar ele. Quando eu estou falando em capacidade, é o quanto cabe dentro. Então, se eu jogar aqui dentro, quanto cabe dentro deste cubo. Ah, não vai dar o mesmo, professora? Não, porque eu aqui, quando eu estou falando em volume, estou levando em consideração a espessura da minha parede, do cubo e tudo mais. Quando eu estou falando em capacidade, não. Ok? Então, volume e capacidade, elas são quase a mesma coisa. Só que eu conto a parte que está dentro, que cabe dentro do meu sólido, e o outro, quanto de espaço ele ocupa, tá? Se 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, então 1 metro cúbico vale quantos litros? Ó, o que a gente viu na relação lá de cima? Que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Se eu tenho 1000 decímetros cúbicos, quantos litros eu vou ter? 1 vezes x, 1000 vezes 1, 1000. Então, eu vou ter 1000 litros. Ok? 1 centímetro cúbico equivale a quantos ml? Ó, centímetro, vamos transformar isso daqui em decímetro? Ó. Centímetro cúbico, decímetro cúbico. Andei uma casinha, eu vou ter que multiplicar por 1000. Então, isso daqui tem 1000 centímetros, decímetros cúbicos. Agora, se eu quiser transformar isso em metros cúbicos, ó, é metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Desculpa que eu fiz errado, né? Aqui é decímetro e depois centímetro. Eu coloquei na ordem errada aqui. Então, daqui para cá, ó, eu vou dividir por 1000, porque eu estou falando em volume, ó. Tenho 3 aqui, então preciso de 3 zerinhos. Então, aqui vai ficar 0,001, ó. 1, 2, 3. Então, aqui, agora eu preciso transformar isso em decímetro, né? De centímetro para decímetro, para eu poder depois transformar em metro, né? 1 decímetro cúbico aqui, no caso, né? Deixa eu apagar aqui, que ficou muito bagunçado. Vamos começar de novo. Ficou muito bagunçadinho aqui, vamos lá.
Então, eu tenho lá 1 centímetro cúbico e eu quero transformar isso em decímetro cúbico, para depois eu transformar isso em litro, para depois eu transformar isso em ml, tá? É essa conversão que eu quero fazer. Então, de centímetro, ó, é decímetro, centímetro. Decímetro, centímetro. Eu tô vindo daqui para cá, eu vou dividir por 1000. Então, daqui para cá, ó, eu vou pegar 1 e dividir por 1000, vai dar 0,001. 1, 2, 3. Isso daqui equivale a 0,001 litros, porque decímetro e litro é a mesma coisa. Só que 1 litro tem 1000 ml. 1000 ml. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 1000. Então, isso daqui vai me dar 1 ml. Ok? Vamos lá, continuar. Agora nós vamos falar sobre volume de prismas, né? Ou de paralelogramos, paralelepípedos. Paralelogramos é figura plana, desculpa. Paralelepípedo. Então, gente, toda vez que eu vou calcular o volume de qualquer prisma, eu tenho que fazer a área da base vezes a altura. Só que o paralelepípedo, ele é um prisma especial, um prisma bonitinho, cheio de propriedades e tal. Então, eu vou pegar a área da base, que seria a área disso daqui, que é o quê? 5 vezes 4. Essa é a minha área da base. Esse vezes esse. Vezes a altura, que é isso daqui. Que é 3. Então, ficaria lá 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Bom, porém, 60 metros cúbicos, né? Porém, existe se aqui fosse, vou escrever genericamente, né? A, B e C, como que ficaria a fórmula do volume? É só eu pegar o A vezes o B vezes o C. Porque isso daqui é a minha área da base e isso daqui é a minha altura. Então, toda vez que vocês tiverem um paralelepípedo, vocês vão calcular o volume multiplicando as 3 dimensões, a comprimento, largura e altura. Ok? Para comemorar o seu aniversário, Pedro foi ao mercadinho do bairro comprar uma dúzia de garrafas de 1 litro de refrigerante. Ó. Meia dúzia de garrafas de 1 litro de refrigerante. Mas só haviam 37, só haviam garrafas de 237 e de 600. Quantas garrafas de cada tipo ele deverá levar para ter a quantidade desejada, aproximadamente? Então, ó, ele quer comprar 6 dúzias de refrigerante, meia dúzia de refrigerante de 1 litro. Meia dúzia é 6. Então, ele quer 6 vezes 1 litro, que dá 6 litros. Bom, quantas disso daqui eu vou precisar comprar para caber aqui? Então, vamos ver quantas de 600 cabe, né? Ó, 6, 12, se eu fosse comprar 10, né? Daria certinho aqui, ó. 10 garrafas de 600 ml. Dá os 6 litros exato que eu preciso. Ou então, eu posso fazer o quê? Ver quantas de 234, né? Então, ficaria 6.000 mililitros, dividido por 237, que daria 26, na verdade, teria que ser, porque é 25, alguma coisa, não tem como você comprar vírgula alguma coisa, né? Então, ficaria 25 de 237 ml. A água consumida em muitas cidades é cobrada de maneira apresentada na tabela. Até os 20 litros, até os 20 primeiros metros cúbicos é 30 centavos por metro cúbico. De 20 a 40, 0,75. De 40 em diante, 1,36. Quando a família quanto paga uma família que consome 22 metros cúbicos no mês? Ó, 22, ele tá nesse caso aqui, então vai ficar 22 vezes 0,75. Então, vai me dar 22 vezes 0,75, me dá 16,5 reais. Uma família que consome 44, ó, vai estar aqui, vai ficar 44 vezes 1,5.
1,36. 44 vezes 1,36 me dá 59,84. E aqui consome 50, também vai estar nessa faixa aqui, ó, 50 vezes 1,36. 50 vezes 1,36 vai dar R$68, ok? Em um armazém foram empilhadas 100 caixas de álcool gel, formando um cubo de 1 metro de aresta. Então, aqui, ó, ele pegou aqui, juntando tudo, né? Toda a minha caixa, isso daqui tem 1 metro de aresta. E no total aqui tem 100, então o volume do meu cubo é 100. Quantas caixas seriam necessárias para empilhar um cubo de aresta 2 metros? Então, aqui, ó. Para eu dobrar isso daqui de tamanho, ó. Eu teria que fazer isso daqui, ó. Tem que dobrar aqui. Aqui também tem que ser 2, aqui também tem que ser 2, aqui também tem que ser 2. Então, aqui, ó. O que vai acontecer é isso daqui, ó. Então, aqui, ó, caberia 2 cubos aqui, mais 2 aqui. Então, eu teria que empilhar 4 vezes essa pilha de caixas que tem 100. Então, eu teria que empilhar 400 caixas, tá? Em uma loja, há vários tamanhos de aquário, com capacidade de aquarilitros, cujas dimensões são 60, 90 e 120. Quanto que vai ser o volume disso? Como eu disse, é só multiplicar. 60 vezes 90 vezes 120. Então, vai ficar lá, 60 vezes 90 vezes 120. 648 mil centímetros cúbicos. Bora lá. No bloco retangular abaixo, há uma camada de cubinhos de 1 centímetro cada. Qual o volume? 6 vezes 6 vai dar 36. Qual é o volume do bloco retangular? Ah, não, é o volume de cada um, desculpa. Primeiro é o volume de cada cubinho, depois é o de tudo. O de cada cubinho vai ser o quê? 1 vezes 1, que vai dar 1 centímetro cúbico. O volume... Não, tava certo o que eu tinha feito, desculpa, gente. Vamos lá. Qual o volume desse daqui? Então, eu vou fazer 6 daqui com 6 daqui. 6 vezes 6 me dá 36. E se eu tivesse duas dessas daqui? 36 mais 36, que dá 72. Quantas camadas dessas devem ser colocadas umas sobre as outras para formar um cubo? Se aqui tem 6, aqui tem 6, aqui tem 6. Então, eu preciso empilhar 6 camadas, certo? 6 camadas. E aí, como ficaria o volume? O volume ficaria 6 elevado ao cubo. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6 vai dar 216. Na sala de aula, Laura e Felipe estavam com muitas dúvidas em relação ao volume dos paralelepípedos. Para esclarecer, o professor sugeriu que montassem um paralelepípedo e um cubo. Sendo assim, cada um escolheu um sólido. Laura usou cubinhos de 1 centímetro cúbico para montar um paralelepípedo de dimensões 5, 3 e 2. E Felipe usou fez um cubo com 4 centímetros, usando cubinhos de 1 centímetro cúbico. Quantos cubinhos Laura usou? 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Quantos cubinhos Felipe usou? 4 vezes 4 vezes 4. 4 elevado ao cubo. Então, vai ficar lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. De qual forma pode ser calculado o volume dos dois casos descritos? Multiplicando as dimensões, né?
Aqui a gente fez esse vezes esse vezes esse, e aqui também ficaria 4 vezes 4 vezes 4, né? O cubo não deixa de ser um paralelepípedo. Bom, vamos lá. Utilizando os dados coletados dos recortes do encarte, folhetos de mercados, elabore um problema envolvendo a unidade de medida capacidade no cotidiano. Então, aqui você pode colocar o quê? Qual a capacidade de uma vasilha retangular com medidas de 20 centímetros por 15 centímetros por 10 centímetros? É uma situação problema, certo? Aí vocês podem soltar a imaginação de vocês e fazer do jeito que vocês acharem aí mais legal. Certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E fico aguardando vocês para a próxima aula. Até mais, pessoal!